Olá, hoje irei expor aqui uma experiência de ensino-aprendizagem do BIM, que foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no campus Natal Central, e que foi feita por intermédio do Grupo de Estudos e Pesquisa e Integração de Projetos, o GIP, e registrada neste trabalho por mim, Léo Azevedo, e por Daniela Oliveira, sob orientação da professora doutora Josiane Guista. Bom, devido ao contexto pandêmico no qual estamos inseridos, as atividades do GIP, que vem trabalhando nessa área desde 2015, sempre de maneira presencial, precisaram sofrer algumas adaptações e, de maneira pioneira na instituição, passou-se a ensinar e a pesquisar sobre BIM à distância, por intermédio de ambientes virtuais. Como a gente pode visualizar aqui do lado direito, o principal programa utilizado para gerir as atividades e se fornecer materiais de estudo foi o Google Sala de Aula. Mas, além dele, também foram utilizados aplicativos de troca de mensagens para que houvesse realmente essa comunicação entre os próprios estudantes e com a professora, e também os conhecidos programas de produtividade, que subsidiaram as produções dos alunos. Assim, por meio de uma metodologia ativa, na qual eles foram os principais responsáveis pelos próprios aprendizados, ofertou-se o treinamento com a carga horária prevista de 15 horas semanais e que durou aí em torno de 4 meses. Nesse curso, a gente buscou desenvolver principalmente 3 campos de competências e habilidades, que foram a compreensão do BIM por meio de uma visão bem mais ampla, que buscasse visualizar também os aspectos teóricos e políticos dessa tecnologia, como, por exemplo, sua história, seu desenvolvimento do país e a visão da própria academia acerca dele, e não se limitasse apenas às modelagens tridimensionais no Revit, por exemplo, como ocorre constantemente. Também se fez necessário repassar informações sobre como funciona uma pesquisa, já que esses alunos estavam inseridos num contexto de projetos acadêmicos. Assim, eles precisavam conhecer essa parte de metodologia científica e ter noções básicas de formatação, citações e referências, por exemplo. Por fim, como uma estratégia utilizada pela professora para manter a atenção dos alunos e realmente só iniciar a etapa de modelagem após já haver a consolidação da parte mais teórica, mais conceitual, tem-se a parte do treinamento que instrui as modelagens no Revit. Nessa etapa, foram gravadas videoaulas que partiram desde o básico, como, por exemplo, ensinar a abrir um projeto e a modelar paredes genéricas, e foi até a consolidação de todos os comandos aprendidos, que foi realmente realizar um projeto arquitetônico próprio. No caso, os alunos realizaram esse projeto arquitetônico, e sempre com a possibilidade de feedbacks por parte deles com o que estava sendo repassado, e de retirada de eventuais dúvidas que poderiam surgir, que são normais de surgir durante esse processo de aprendizagem. Aqui, só para ilustrar melhor o que eu estava falando, tem o fluxograma que expõe exatamente esse processo sequenciado, que começa lá com a parte mais teórica do BIM, passa pelas breves instruções sobre metodologia científica e chega na parte prática de modelagem 3D dos softwares próprios para isso. Entretanto, é importante destacar aqui também que esse processo não ocorreu de maneira tão linear e com a divisão tão metódica, já que a gente se aproveitando dos ambientes virtuais com uma certa flexibilidade. Por exemplo, a parte prática do BIM começou um pouco antes da parte científica terminar. Por fim, como uma maneira viável de mensurar os resultados obtidos, que o grupo achou durante todo o treinamento, foi realmente aplicar uma entrevista estruturada, via Google Formulários, para que os estudantes registrassem suas experiências com base nas 20 indagações que lhe foram propostas, buscando sempre tratar de todos os aspectos acerca dessas 3 etapas que eu acabei de citar, que eles passaram, e de suas percepções próprias sobre a metodologia aplicada. No caso, os fatores que eles acharam positivos, os fatores que eles acharam mais limitantes, e realmente a relevância daquilo que foi repassado, do conhecimento desenvolvido. Dessa maneira, a gente foi capaz de construir esse gráfico que traça um perfil geral do aluno, baseando-se no que eles sabiam antes do projeto e no que eles têm de conhecimento atualmente, depois do projeto, sempre baseado no que foi extraído da análise documental das respostas que foram registradas na entrevista. Como a gente pode perceber no gráfico, eles partindo de uma noção bem básica e bem generalista do que seria o BIM, de caráter totalmente insuficiente e sem experiência alguma com modelagem 3D. E chegaram, por julgamento próprio, após esses 4 meses, a um nível intermediário, tanto na parte de competência no que tange a parte teórica, ao saber do que se trata o BIM, algumas de suas implicações para a construção civil e algumas de suas aplicações, como na parte prática, realmente podendo ali realizar projetos no Revit, por exemplo. Seguindo a classificação idealizada por Zucker et al., esses alunos foram capazes de atingir o nível 2 de competência, no qual é caracterizado por um sólido conhecimento conceitual e essa parte de algumas aplicações práticas que eles também desenvolveram. Aqui a gente tem um exemplo das diversas modelagens tridimensionais que foram realizadas durante o processo
e que a gente já pode observar um certo grau de detalhamento e de acabamento dos elementos, que pode demonstrar realmente essa efetividade e o sucesso da experiência de ensino em questão. Portanto, após toda essa maior explanação do que foi o treinamento e dos resultados obtidos com ele, nós, autores, achamos importante destacar as lições aprendidas com essa experiência, com base nas respostas dos participantes da entrevista. E com a finalidade de realmente a gente poder servir de parâmetro e nortear outras futuras experiências que podem vir a acontecer tanto no IFRN como em outras instituições do país, com esse crescimento exponencial do ensino remoto que a gente vem assistindo. A princípio, a gente pode analisar os grandes avanços e diferenciais que a modalidade remota possibilitou. Primeiramente, a gente tem a indiscutível flexibilidade de horários, que pode realmente tornar mais democrático o acesso a tais capacitações, já que inserido nessa perspectiva de ensino-aprendizagem ativa, o próprio aluno que estabelece os horários de estudo, diferentemente da parte quando ia para as instituições mesmo. Uma parte bastante destacada também foi o acompanhamento individualizado feito por alunos nos aplicativos de troca de mensagens, que realmente facilitou a retirada de questionamentos que nem na própria escola tinham esses acessos não facilitados. Também teve a possibilidade realmente agregadora de poder consultar informações dadas em aula a qualquer momento a partir das gravações disponibilizadas no Google Sala de Aula, o que ajuda bastante em momentos de revisão ou de dúvidas até, por exemplo. Também foi possível comprovar uma capacidade de realmente imergir esses alunos na filosofia BIM, o que foi uma incerteza no começo, já que estava se implantando algo totalmente inovador na instituição. Por fim, também foi capaz de demonstrar realmente a efetividade de fomentar as pesquisas feitas por conta própria dos alunos, já que eles, inseridos nessa modalidade ativa, relataram um aumento de interesse próprio na área. Apesar disso, também houveram alguns fatores que limitaram o conhecimento, quando comparamos o modelo remoto com o modelo tradicional utilizado nos anos anteriores. O primeiro e principal ponto negativo da experiência foi realmente a escassez de acesso a hardwares e conexões compatíveis com aqueles softwares que a gente estava utilizando e que utilizavam a metodologia BIM, de modo a exigir dos alunos os equipamentos que até então eram acessíveis nos laboratórios da instituição. Outro ponto que foi bastante relatado por alguns participantes foi a dificuldade em acompanhar o desenvolvimento do curso, já que se saiu de uma realidade bem mais expositiva e espaçada para uma ativa, que dependia bastante da vontade e das condições do aluno. Por fim, a gente também achou importante expor a falta de muitas vezes um ambiente domiciliar apropriado para o desenvolvimento das atividades que foram propostas, diferentemente do IFRN, que já tinha espaços planejados para isso. Por fim, aqui a gente tem um gráfico gerado pelo próprio programa utilizado na aplicação da entrevista, que é capaz de sintetizar todos os resultados apresentados até agora e realmente comprovar o sucesso dessa experiência. Como a gente pode ver, metade dos participantes concordam com a eficiência da metodologia aplicada, apesar de ainda preferirem os modelos tradicionais de ensino. Também teve uma parcela de um quarto desses estudantes que realmente acreditam na capacidade de substituição com o mesmo grau de aprofundamento e aprendizagem no ensino remoto, quando comparamos ele com o modelo convencional. E apenas 25% desses estudantes considerou a experiência ineficiente, e o que demonstra que alguns deles ainda desaprovam o ensino à distância e realmente estão apegados ao modelo tradicional, o que é normal em tempos de mudança. Sendo assim, eu encerro a apresentação da gente aqui sobre a experiência que a gente teve no Campo Natal Central e que pela primeira vez foi realizada o ensino do BIM de maneira remota. Espero que a gente possa colaborar de alguma forma com a comunidade e desde já agradeço em nome do grupo pela atenção. Até mais.